Cara, tem uma sorveteria aqui em Fortaleza que o nome dela é 50 Sabores. E como vocês podem imaginar, que o nome é bem descritivo, né? Existem 50 sabores lá pra você escolher. Só que toda vida que eu vou lá, eu fico extremamente confusa. Porque principalmente você pode comer, você pode experimentar, sabe, o sabor. E aí eu tava pensando assim, que isso faz todo sentido com a nossa vida. Porque quando você tem opção demais pra escolher, essas opções acabam te deixando maluca. Inclusive, também é uma teoria do marketing. Quando você quer que o seu cliente escolha mais rápido, você limita as opções dele. E o que acontece? Eu fiz um paralelo que é um paralelo com a Bíblia, sabe? Na vida, a gente tem muitas opções. Então, a gente tem opções de faculdades do que fazer, estudos do que fazer, drogas para experimentar, vidas a levar, a gente tem países a visitar, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode fazer nessa vida. Inúmeras coisas mesmo, são coisas infinitas. Só que, quando você tem opção demais, ao invés de você se sentir livre, você se sente preso. Quanto menos opções, mais fácil você decidir e mais fácil você entender qual é o seu caminho. Quando a gente começa a viver a vida de fato como um adulto, a gente tem que ter as nossas escolhas. Tem gente que escolhe não ter filho, tem gente que escolhe ter filho, tem gente que escolhe... tudo isso as pessoas escolhem. Só que para deixar a vida mais fácil ainda, Deus fez uma coisa incrível, muito boa mesmo, que é nos dar os conhecimentos da igreja para a gente viver. Na Bíblia, a gente tem um manual de como viver nossa vida. A gente tem o que é virtude, o que não é. A gente tem o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Tem os 10 mandamentos explicando como é que é a forma que a gente deveria viver nossa vida. Tem os ensinamentos de Jesus Cristo, tem os ensinamentos dos santos, dos apóstolos. Todos esses ensinamentos são formas e são um guia de como nós devemos seguir nossa vida. Tem o Dr. Juliano, que ele me ajuda muito, sabe? E ele me mostrou que no Antigo Testamento, basicamente todos os problemas e todas as soluções estão lá. Porque tem muitas situações que Deus se apresenta para as pessoas e ele mostra como as pessoas deveriam agir ou como deveriam ter agido. E é muito legal. Quando você pega também o Novo Testamento, você percebe que Jesus ele ensina tantas coisas, que é a forma que a gente deveria viver nossa vida, que não faz sentido a gente deixar opções demais. Sabe por que essa geração é tão confusa? Porque essa geração não consegue entender que quanto menos opções você tem, mais livre você é. Porque você já tem o caminho a ser seguido. Você já tem uma trilha para seguir. E isso é muito libertador, cara. Isso é muito bom. Porque se você sai... Imagina, vamos lá. A pessoa saiu da faculdade, tem um pai que é advogado. Tem a mãe que é advogada. Tem o tio que é advogado. Ele já tem uma firma de advogados na família. Qual é a opção que seria melhor para a pessoa seguir? Ser advogado. Ah, nossa, mas Alice, ele não tem aptidão. Não, beleza, ele não tem aptidão, vai ser um péssimo advogado. Mas, gente, às vezes, nem o trabalho precisa ser assim, a coisa que você mais ama no mundo. Às vezes ele vai lá e faz advocacia e tem uma coisa mais certa ali, ele vai conseguir ter pessoas para conversar, vai ter... Então, tipo assim, já está limitando a opção dele e ele começa a entender o que ele pode e o que ele não pode. É uma vantagem, sabe? Ter opção demais é muito ruim. É muito ruim. Tanto que, tipo assim, quando você vai em restaurante, você vai entender lá o que são todas as opções. Por exemplo, no McDonald's. O McDonald's tem 300 mil sanduíches. Tem muito sanduíche. Mas sempre tem aqueles 5 que são os top sellers dele que ele coloca pra você escolher. Geralmente você vai escolher entre aqueles 5, sabe? Então, assim, tudo na nossa vida vem relacionado a essa questão das opções. E se a gente pegar a Bíblia e querer usar como nosso guia para a nossa vida, como nosso mapa da vida, fica muito mais fácil da gente viver. Porque a gente vai entender que todo o nosso cotidiano ele já está pausado em regras pré-existentes. Ele está pautado no conhecimento de gerações e gerações. Gerações que viram caos, gerações que viram guerras, gerações que viram tudo de muito ruim, sobreviveram e falaram e estão dando os ensinamentos, deram de bandeja, gente. A gente pode abrir a Bíblia assim, ó, com zíper e tudo, para olhar. Então, tipo assim, não faz sentido a gente ficar buscando tantas coisas, tantas religiões por fora, tanto movimento New Age. Graças a Deus, eu nunca fui dessas coisas assim. Mas, tipo assim, não faz sentido você buscar tantas coisas, sendo que já teve Jesus Cristo,
que veio até nós, se sacrificou, nos salvou e mostrou nosso caminho, o que nós deveríamos seguir. É difícil? É difícil. Mas também é difícil viver do jeito que o mundo pede pra gente viver, entendeu? Então a gente tem que escolher o nosso difícil, cara. Isso é coach? É. Mas é a vida. A gente tem que escolher o nosso difícil, sabe? Então, pessoal, a reflexão de hoje é essa. Primeiro, quando for nos 50 sabores, tenta ver um sabor que você acha melhor, porque senão você vai passar o dia lá experimentando. E aí você vai perder a vontade de comer o sorvete. E segundo, tente delimitar as coisas que são importantes na sua vida e tente não dar tantas opções assim, porque vai ser muito mais libertador para você viver. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo.